Boa noite a todos. Deixa eu achar aqui. Boa noite a todos. Vamos nessa noite, através do amparo, da assistência dos espíritos abnegados e benfeitores, nos nutrirmos desse alimento que, segundo Jesus nos traz no Evangelho, o alimento que ele nos traria era o suficiente para tirar toda a fome e toda a sede que nós poderíamos ter. E, de fato, a doutrina espírita é rica e abundante nesse alimento, por exatamente cumprir o trabalho atribuído ao Consolador prometido. E, desse modo, nós sempre ensejamos nas aberturas de nossas exposições essa busca de, pelo pensamento, estabelecermos uma linha de objetivos aonde mente, corpo e o espírito estejam se nutrindo, se fortalecendo, principalmente num período tão difícil como esse que ultimamente não só o Brasil, mas a humanidade como um todo tem atravessado, desde a pandemia, desde as guerras que têm surgido, e mais agora com as inundações provocadas pelas chuvas. Realmente, de um modo ou de outro, todos nós estamos enfrentando uma série de provas e de testes para os quais o fortalecimento espiritual nosso deve ocupar prioridade para mantermos o equilíbrio emocional, para mantermos, em termos físicos, essa harmonia com as leis divinas e com os propósitos que nos trouxeram para a presente encarnação. Como o Mário há pouco havia citado, nós iremos comentar de uma forma mais acentuada o livro Obreiros da Vida Eterna, tratando do caso Dimas. Lembramos que as obras, a série Vida no Mundo Espiritual, que começa em nosso lar, prossegue nos Mensageiros. Em seguida vem o livro Missionários da Luz. Depois vem Obreiros da Vida Eterna. A série continua, né? Tem o livro No Mundo Maior, Libertação, nos Domínios da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, E a Vida Continua, Sexo e Destino. É uma sequência de 13 livros. Mas hoje, em especial, nós iremos abordar alguns capítulos do livro Obreiros da Vida Eterna. É interessante a temática a respeito do caso Dimas, porque está associado principalmente à questão da desencarnação, do retorno do espírito à verdadeira vida. A desencarnação apresentada nesse livro, ela tem todo um trabalho organizado por uma equipe de espíritos. André Luiz, o instrutor Jerônimo, o padre Hipólito, a irmã Luciana, que era uma enfermeira, e que vem cumprir aqui entre nós encarnados a tarefa de auxiliar a desencarnação de 5 pessoas. Uma delas é essa que nós iremos abordar hoje, que é o Dimas. O Livro dos Espíritos, na questão 165, aborda esse tema sob o nome de perturbação espiritual, referindo-se a um período de relativa inconsciência que normalmente o espírito tem ao retornar para o plano espiritual. Essa inconsciência
que pode ter um prolongamento maior ou menor, tem a ver com vários fatores. E na pergunta 165, é indagada se o conhecimento do Espiritismo auxiliaria a superação dessa perturbação. E a espiritualidade benfeitora responde que ajudava muito. Entretanto, a conduta moral e a consciência pura, ou a consciência de dever cumprido, exercem um papel ainda mais preponderante. Nessa resposta, a espiritualidade deixa bem claro a imparcialidade inaugurada pelo Espiritismo em termos de religião cristã. Imparcialidade que nos referimos pelo fato de evidenciar nas obras principais da doutrina espírita que o fator mais importante, o fator preponderante para a paz, o equilíbrio, a felicidade do espírito depois da morte do corpo, guarda ligação direta com o comportamento moral do espírito e não com a religião a qual ele tenha pertencido. Isso é um fato inédito, porque, de uma forma genérica, como diz de forma no ditado popular, cada religião puxa brasa para sua sardinha. É uma forma sutil de dizer que evidencia e coloca como de mais valor o seu partido religioso, a sua forma de entender a Bíblia ou a religião. O Espiritismo não. A revelação espírita evidencia nessa imparcialidade a origem profunda dela no Evangelho do Cristo. Porque aqueles que já tenham feito uma leitura, mesmo que rápida, dos evangelhos contidos no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, vai perceber em diversas passagens onde Jesus é abordado a respeito da lei de Deus ou da justiça divina, de ele tratar na mais absoluta imparcialidade. A lembrança mais viva que nós sempre temos é aquela da parábola do bom samaritano. Jesus escolhe exatamente uma característica de povo que afrontava as tendências religiosas farisaicas da sua época, evidenciando que o samaritano dava o maior exemplo de vivência do amor. O Espiritismo também trata do mesmo modo a questão da filiação religiosa. E no livro Obreiros da Vida Eterna, a mediunidade de Francisco Cândido Xavier é ímpar em evidenciar na história do livro Obreiros da Vida Eterna a continuação desse entendimento. Porque as 5 pessoas que seriam alvo de um tratamento especial na sua encarnação têm características religiosas bem diferenciadas. Albina, uma senhora filiada à Igreja Presbiteriana. Adelaide, filiada a uma casa de assistência espiritual espírita. Cavalcante, membro, trabalhador da Igreja Católica.
Dimas, trabalhador e médium espírita. E Fábio, que é mais um desses componentes, que também era espírita. Então nós temos aí o católico, o evangélico e 3 espíritas. O caso que nos vai chamar a atenção nessa noite, que é o de Dimas. Dimas era uma pessoa que é de características que nós iremos tentar compartilhar, bem peculiares. Ele é o primeiro da lista a receber ajuda. Mas vejam que espécie de ajuda. Ter amigos espirituais que, vindo para a Terra, exercem o papel de exercer a atividade principal na desencarnação da pessoa. É evidente que para nós espíritas a morte física, a desencarnação, ela tem um enfoque bem diferenciado. Mas o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, tem uma frase a respeito disso que é mal compreendida por grande parte das doutrinas cristãs. Porque o apóstolo Paulo diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, Paulo, se dirigindo aos Coríntios, diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Por que essa ênfase que o apóstolo Paulo dá? No entendimento espírita, que é aquele entendimento que extrai o espírito da letra, nós aprendemos que o sinônimo de morte é de inconsciência, é de falta de vida desperta. Esse estado que no livro dos Espíritos houveramos citado e que dá-se o nome de perturbação. Quanto mais o espírito é elevado, quanto mais a consciência dele é pura, quanto mais ele praticou o bem, mais essa perturbação é rápida ou praticamente extinta. Quanto mais o espírito se identifica com o corpo, tem objetivos materiais que o prendem à terra, mais demorada é esse período de perturbação. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque o apóstolo Paulo visava e dirigiu o seu olhar para o grande futuro distante da humanidade, aonde, emergindo totalmente do materialismo e se identificando plenamente com a espiritualidade maior, essa perturbação teria sido completamente suprimida. Nós sabemos que em mundos mais evoluídos, a Terra é um mundo de provas e expiações, é um mundo bastante atrasado. Em mundos mais evoluídos, a encarnação ou desencarnação é vivenciada numa perspectiva que apenas podemos ter ligeira noção, mas é como se as mudanças, dependendo do nível evolutivo do planeta, é cada vez mais natural, absolutamente sem nenhum incômodo ou dor. Mas a Terra ainda é complicado. E por isso o apóstolo Paulo
assinalava que seria o último inimigo a ser destruído. Bom, voltemos para Dimas. Dimas atravessara os 55 anos de idade. Uma doença grave que se avolumava no seu fígado. Já estava doente há quase um ano, acamado, o que levou-se a afastar das atividades espíritas. Ele, que não media esforços para ajudar, mesmo tendo passado por uma existência cheia de dificuldades, de trabalho braçal e ao encontrar a doutrina espírita e perceber o trabalho mediúnico que ele vira exercer, entregou-se de coração. Então, mesmo tendo poucos recursos materiais, sempre que possível ele estava ajudando. Casado, com esposa e 2 filhos. A família não era espírita. E não tinha compreensão da realidade espiritual da vida. E nós iremos ver que isso foi uma questão trabalhosa na desencarnação do Dimas. Mas Dimas era esse exemplo. E agora, a partir do capítulo 15, que fala sobre novos amigos, ele é o primeiro a receber a visita daquela comitiva de espíritos desencarnadores dos outros. Talvez o tipo de amigos que nós não gostaríamos de ter, a não ser que estejamos bem espiritualizados. Porque ter amigos do outro lado, que só se aproximam para nos levar para lá, é preciso que a gente esteja muito bem. Porque senão nós pediríamos que esses amigos demorassem o máximo a se aproximarem de nós. Mas aí chega essa comitiva na casa de Dimas à noite. As faculdades mediúnicas dele estavam obliteradas, face à doença, às problemáticas que ele passava, e que era necessário um certo resguardo psíquico que a espiritualidade direcionava. Eles chegam à noite e, vendo o estado deplorável que o Dimas estava, o instrutor Jerônimo, junto com André Luiz, lhe aplicam passes. Passes magnéticos e espirituais. Magnéticos também. A obra deixa isso bem claro. Dimas, face à sua atividade mediúnica, desenvolveu uma sensibilidade grande para assimilar essas energias, esses fluidos que vinham através do passe. E tem uma melhora. Aquela melhora era para que, mais tarde um pouco, ao adormecer, ele fosse levado em desdobramento para uma casa de repouso espiritual, a qual se direcionava a organização dessa casa para acolher esse grupo. E aqui é bom nós frisarmos, diversas vezes, na obra Obreiros da Vida Eterna, nessa parte referente a Dimas, é falado sobre a ministração dos passes. E eu enfatizo isso porque muitas vezes as pessoas vêm às casas espíritas acreditando que só é válido
o passe dado na cabine com a presença de um médium passista. Quando houve agora essa pandemia, e ainda hoje grande parte das casas espíritas não tem passe individual. Tem um passe coletivo ou espiritual, que se dá durante as palestras, durante os estudos, porque a espiritualidade ela se aproveita das possibilidades ideais de recolhimento, de calma mental, emocional nossa, o que normalmente acontece quando estamos na casa espírita, para ali ministrar esses fluidos, essas energias vitalizantes, que não depende, repetimos, de ter alguém aplicando o passe direto em nós. Os espíritos benfeitores, em inúmeras situações, nos ajudam através dessas energias. Pode ser ao dormirmos em desdobramento. Na casa espírita, normalmente, inclusive, como citamos em reuniões de estudo. E a eficácia desses passes tem tudo a ver com o merecimento, com a confiança, com a necessidade. Condições essas que nós podemos e devemos participar ativamente ao estarmos esclarecidos, como estamos agora. Não é porque não estejamos vendo espíritos que num agrupamento desse aqui, em média de 50, 60 pessoas, não saibamos que existe, em média, 3 vezes esse número de desencarnados. E parte deles habilitados ao trabalho de ministração de passes, como se dá agora. Então, o Dimas tem uma certa melhora, pouca, mas suficiente, para quando adormecesse mais profundamente, desdobrar-se, amparado por esses espíritos. Há uma casa na obra chamada de Fabiano de Cristo, aonde estaria sendo organizado a recepção desses espíritos. Realizada essa tarefa, o que era uma espécie assim de treinamento para a desencarnação. Ele volta, ele é trazido de novo pelos espíritos e no dia seguinte, aquele grupo virá à casa do Dimas para iniciar o trabalho da sua desencarnação. E a primeira pergunta que André Luiz expõe para o assistente espiritual Jerônimo é: essa situação que estava sendo realizada com Dimas é uma situação que acontece com todos os espíritos que vão desencarnar? A lei de Deus tem isso especificado? E o assistente vai esclarecer André de que as desencarnações variam ao infinito. Na verdade, aquela situação especial que estava se dando ali com Dimas era por questões peculiares. Não acontece com todos. E André pergunta, mas aconteceria com todos os médiuns? Não.
Com todos os médios também não. Porque há muitos que mesmo no movimento espírita, a princípio tem um ensejo do trabalho mediúnico que começa com certa empolgação, mas que logo diminui e não leva à frente o compromisso com a seriedade e a disciplina necessárias. Dimas houvera sido parceiro inúmeras vezes de tarefas e de objetivos da espiritualidade maior. Compartilhara o seu tempo de vida física nas atividades de socorro, na mediunidade e fora da mediunidade. E com isso estabeleceu um grupo de espíritos que, chegando a hora da sua necessidade, estavam prestes para lhe dar o retorno justo pelo muito que houvera feito. Porque normalmente é assim. Quando nós encarnamos, a variedade de possibilidades é imensa. Há pessoas agora, nesse momento, reencarnando no hospital, arrodeado de cuidados, de enfermeiros, de médicos, dos pais, de uma família que aguardava ansiosamente aquele filho ou aquela filha. Mas nesse mesmo momento está reencarnando espíritos em favelas, em lugares insalubres, sem assistência médica, praticamente nenhuma. Outros estão reencarnando para serem de imediatos abandonados. A variedade é imensa na Terra. E, pasmem, todas estão dentro das possibilidades que a lei divina coloca. É porque a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Os espíritos reencarnam em condições e situações que dependem das suas conquistas evolutivas, das suas necessidades e das suas provas. E do mesmo modo que a variedade é imensa para reencarnar, é imensa no retorno ao mundo espiritual. Alguns entram no mundo espiritual acolhidos com a família e com amigos. É o caso de Dimas que estamos tratando, por exemplo. Mas há outros que, ao fechar os olhos físicos, inimigos espirituais os aguardam, com problemas muito sérios. A variedade é imensa. Bom, esse é o primeiro esclarecimento que André recebe do instrutor Gerônimo. Mas ele continua. E quando chegam ali na casa de Dimas, percebem a situação. A esposa aflita, não aceitando a ideia da possível morte do esposo. Estava ao seu lado, noites e noites sem dormir, os olhos vermelhos de chorar. E na hora que eles estavam lá, estava se dando também a visita de um médico. E aí, o assistente espiritual diz: vamos
vamos ajudar, primeiramente, provocando uma aparente melhora orgânica do Dimas. E aí, outra vez, André Luiz, Jerônimo, que eram os dois que estavam mais cuidando do caso de Dimas, começa um trabalho de passes longitudinais aplicado pelo Jerônimo. André fica com as mãos sobre a cabeça do Dimas, e ali há uma transfusão de fluidos que alcança todos os órgãos internos do Dimas, dando uma melhora. E Dimas percebe e expressa isso. O médico se admira. Contra todas as expectativas de prognóstico, o Dimas estava reagindo. E aí ele consegue dizer à esposa: por favor, vá descansar. Já não basta eu que estou inválido com a doença. Se você também adoecer, como é que nós iremos ficar? E ela, percebendo a melhora que o Dimas apresentava, o chamado e avalia de que houve a melhora. E ela consegue diminuir as preocupações e sair do quarto. Eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar da melhora da morte. Era essa melhora que Dimas estava recebendo ali. Para que, pelo afastamento da família, as vibrações fluídicas dos sentimentos da esposa, dos filhos de quem estava ali junto dele, criavam uma teia que impediu o espírito de Dimas de poder se deslocar do corpo, se afastar mais. Mas agora, diminuída a tensão, a família se afasta. E Jerônimo vai iniciar com André Luiz o trabalho da desencarnação do Dimas. Rapidamente, outra vez utilizando passes, porque aqui é bom nós frisarmos. A espiritualidade elevada, que tem um domínio profundo sobre as energias fluídicas, utiliza-as, ora para propiciar um tratamento, uma cura. Ora pode ser utilizada até para provocar uma doença, quando essa doença vai ter uma finalidade terapêutica. Às vezes, para alguém que, por exemplo, está num vício, e aquele vício está prejudicando, mas ela não consegue libertar-se. E quando olha, surge uma doença que exige mais cuidado e atenção. E aquela doença, às vezes, tem a intervenção de espíritos benfeitores. Porque não poucas vezes nós temos necessidade de levar cutucões ou empurrões para poder acordar e superar determinadas situações que não podem mais continuar. No livro Missionários da Luz, no capítulo 19, tem o nome Passes. É uma das obras de André Luiz, como citamos. É um capítulo bem extenso, mais de 30 páginas sobre o passe. E há uma situação lá que tem muito a ver com isso que estamos dizendo, que é quando, numa instituição espírita, uma das pessoas que vinha regularmente tomar passe, a espiritualidade ajudava o reequilíbrio orgânico dela e ela voltava a se desequilibrar.
por 10 vezes. Dessa vez, os espíritos que estavam à frente do trabalho disseram: não, ela não vai ter melhora nenhuma. Porque essa melhora se tornou viciosa. Não é à toa, e aqui nós lembramos que inúmeras vezes o Cristo, nos evangelhos, quando curava alguém, dizia: vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Alguns de vocês já devem ter ouvido isso. E Jesus se referia exatamente a isso. A de que era o comportamento errado, a atitude errada da pessoa que estava por trás da doença dela. Se o Cristo curava e curou, mas a pessoa não fazia o esforço de melhora, vai te acontecer coisa pior. É por isso que as casas espíritas, elas têm esse trabalho prioritário da iluminação do espírito. E não o tratamento específico de cura mediúnica. Porque por trás de qualquer cura ou tratamento que nós recebamos, se estabelece um compromisso na nossa consciência. Compromisso de melhoria, que se não é realizado, o problema volta. E pode voltar pior. Então, os passes novamente são dados em Dimas. Agora, o instrutor ativa de forma descontrolada as questões circulatórias e cardíacas. E aqui vejamos bem. Antes desse evento, André Luiz chega a perguntar ao instrutor: mas, Dimas, ele está desencarnando por já ter cumprido toda a programação do seu corpo, do seu espírito junto a essa encarnação? E a resposta que surpreendeu André foi que o instrutor disse: não. Ele não cumpriu todo o tempo que era previsto. E aí André diz: mas será ele um suicida inconsciente? André se lembrava, nessa observação dele mesmo, que André Luiz houvera sido um suicida indireto, devido ao comportamento moral de desequilíbrio, contrai uma doença, isso é retratado lá em Nosso Lar, e chega no plano espiritual como suicida. E naquele momento, André estava evidenciando para nós uma lição de vários aspectos. Porque um outro aspecto que é importante aqui é esse. É muito fácil nós percebermos nos outros os problemas que nós trazemos. Não é à toa que a recomendação do Cristo é: não vá tirar o cisco do olho do outro se tem uma trave no teu. Porque nós facilmente projetamos nos outros e nas coisas fora de nós as causas dos problemas que estão dentro de nós. E ali André diz: mas seria ele um suicida? Aí o assistente diz: não, André. A questão é que Dimas gastou-se excessivamente, fisicamente, no trabalho do bem. Não se alimentou direito, face o desprendimento que ele tinha em ajudar outras pessoas. Contraiu uma doença, resultado de grandes dificuldades pessoais, econômicas,
que ele passou. E aí ele conclui dizendo assim: André, tem vidas que perdem em extensão para ganhar em intensidade. Era o caso de Dimas. Por isso, todo aquele trabalho para ajudar a desencarnação dele. Então, chegaram o momento. E, através dos passes, Dimas começa de fato a desencarnar. E a fazer certo barulho inconsciente. Mas aí, os espíritos rapidamente terminam o trabalho. Quando a família chega, fisicamente ele já estava morto, mas não estava desencarnado. O assistente deixou para que no dia seguinte fosse cortado o laço fluídico que há entre o corpo espiritual e o corpo material, chamado cordão prateado, que une os dois corpos, e que naquele caso era propício não realizar logo, porque poderia e certamente teria provocado um choque grande a Dimas. Bom, a família chega e chama o médico. Dimas estava desencarnado, estava morto fisicamente. A desencarnação só iria ser concluída no dia seguinte. Bom, realizada essa tarefa, que inclusive houvéramos esquecido, mas a lembrança nos chega. Naquele instante em que eles estão ali para iniciar a desencarnação de Dimas, intuitivamente Dimas sente, mesmo com o corpo acabado, mas intuitivamente ele sente. E como ele sente, ele dirige o pensamento em oração a Jesus, dizendo ao mestre que percebia que estava chegando o momento dele, que ele pudesse se sentir seguro, que não o abandonasse. Em seguida ele se refere a Maria, mãe de Jesus, que ela também intercedesse por ele, e que, se possível, naquele momento que ele sentia que iria ser a sua morte, ele pudesse ter a companhia da sua mãe, que já houvera desencarnado há muitos anos. E naquele momento em que ele conclui a prece, já sem ter noção nenhuma, a mãe dele chega. Ele não a vê, mas quando ela chega no ambiente, os espíritos se identificam e ela diz: eu sou a mãe dele. E quando realizam ali aquele trabalho da desencarnação, ela o coloca espiritualmente sobre o colo. Enquanto aquele trabalho da desencarnação vai sendo concluído, Jerônimo e André voltam a esse posto de socorro onde eles estavam, para no outro dia voltarem para concluir esse trabalho da desencarnação do Dimas. E no dia seguinte eles voltam. A casa de Dimas estava lotada de espíritos. A maior parte simpatizantes, mas de outros espíritos também. E é aí aonde o livro nos traz uma segunda lição. É a de que todo o trabalho que estava sendo realizado na casa de Dimas encontrava alguns obstáculos. E esse agora era decorrente de, mesmo Dimas tendo essa vida de elevação, pelo fato
da sua esposa não ser espírita, os familiares não eram, ele tinha uma proteção espiritual grande, Dimas, mas a casa dele não tinha. A casa de Dimas não tinha essa proteção. E por isso chegavam espíritos que não eram tão agradáveis. Mas quando eles chegam ali, a esposa de Dimas está às lágrimas e evidenciando junto ao cadáver dele as amarguras do desentendimento sobre a morte que ela expressava. Porque ela chegava a dizer: Dimas, Dimas, o que vai ser de mim? Vejamos como nós somos geralmente, né? A pessoa não percebe ou não se pergunta o que é que vai ser do outro que partiu. Mas aquele que fica, face às dificuldades pessoais que estava ou que iria ter. E é nesse estado que Jerônimo vai atuar outra vez, porque ele diz: olha, nessa condição fica difícil de a gente ajudar Dimas, porque aquele pranto exagerado da esposa desequilibrava espiritualmente a Dimas, mesmo ele não estando mais fisicamente ligado ao corpo, mas pelos laços de fluidos entre o corpo espiritual e o corpo físico, já que ainda havia esse cordão que o ligava, ele sentia. E aí o Jerônimo vai aplicar na esposa do Dimas energias de prostração. Vejam só, que tipo de energia é essa? Deram, através de um passe, uma carga fluídica nela, que ela perdeu os sentidos e levaram ela para outro quarto, para uma cama, para ficar descansado. Para a partir daí, retornar ao trabalho de cortar esse cordão fluídico do Dimas. Dimas está ali num estado ainda de inconsciência, de certa perturbação, e que nós vamos entender agora porque ainda havia cortado esse cordão prateado. Dimas começa a tomar consciência de si mesmo e olha o ambiente, não entende. A primeira coisa que ele faz é gritar o nome da esposa. Ele ainda não se percebia desencarnado. E aqui é muito importante salientarmos algo. Todos nós já tivemos dezenas, centenas de encarnações. Em todas elas, até antes da presente encarnação, a maioria de nós acreditava que a morte do corpo acabava com a vida. Ligado a ideias materialistas ou a religiões dogmáticas, nós achávamos que a vida começava no berço e terminava no túmulo. E isso ficou profundamente impregnado no nosso psiquismo. Não se apagou. Quando agora nós conhecemos o Espiritismo, somos esclarecidos, é iluminado o nosso entendimento sobre a realidade espiritual, isso é coisa nova. E não ganhou profundidade no nosso psiquismo. É por isso que a doutrina espírita incentiva tanto o esforço do estudo, do trabalho no bem. A síntese colocada no Evangelho segundo o Espiritismo dos mandamentos para os espíritas é: espírita, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Iluminação pelo conhecimento e vivência do bem, para que a gente consiga ressignificar esse passado de enganos e de ilusões absurdas que tivemos.
Porque Dimas, quando ali volta, quando ele desperta, o que ele acha é que ele ainda estaria encarnado. Aí grita o nome da esposa, mas aí a mãe dele estava junto. E diz: Dimas, você não me reconhece? Quando a mãe dele diz isso a ele, é que começa, diríamos, cair a ficha. E aí ele percebe a mãe, que o abraça, e a partir dali a mãe dele começa a dar algumas orientações a ele. Olha, tenha calma, paciência, você vai entender tudo. Nesse momento agora, o que você mais precisa é equilíbrio e harmonia. Acalme-se. Bom, ali iria iniciar-se de fato o retorno do Dimas à realidade espiritual da vida. Um fato curioso é que quando ele vê a mãe, sabe qual é a expressão que Dimas diz à mãe? Diz assim: mãe, mas é verdade que a senhora... Ele ainda não tinha a convicção retratada na sua consciência da continuidade da vida. E quando a gente lê e estuda uma história dessa e percebe isso, como nós devemos nos esforçar para ampliar o conhecimento, a prática do bem, de modo a que essas surpresas estejam mais sob controle e que a gente não seja alvo de uma perturbação maior. Para isso, a doutrina espírita deixa o roteiro bem claro para cada um de nós. Não importa os erros do passado, as vidas de ilusões que nós já tivemos. Agora é a ocasião de ressignificar tudo, de ter ideais, objetivos e metas renovados, onde a gente passe a levar em conta cada dia mais a imortalidade da alma, a essência espiritual que cada um de nós somos e os objetivos da nossa encarnação que nos trouxeram ao conhecimento do Espiritismo. O Espiritismo, de modo algum, surgiu na nossa vida por acaso. Houve todo um arrumado, todo um propósito, todo um trabalho, para que de forma, às vezes, fortuita, termos chegado a conhecer o Espiritismo. Mas podemos ter certeza absoluta, foi resultado de certa programação. Deixamos aqui votos de muita paz, que Jesus, que a espiritualidade amiga, nos ampare hoje e sempre.